Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Cida e esse é o meu canal Passo a Passo Crochê e Artes. Sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje, eu trago para vocês esse lindo lugar americano ou suplá trançado em crochê. É muito fácil de fazer. Gostei muito do resultado e espero que vocês gostem também. E você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, te convido a se inscrever, é gratuito. Ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe um comentário legal e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas fiquem conhecendo o meu trabalho. E não se esqueçam de deixar o seu joinha para apoiar o meu trabalho. Aos inscritos, muito obrigada. Também convido você para apoiar o meu canal sendo membro e terá benefícios exclusivos só para membros, como acesso antecipado de novos videoaulas exclusivos só para membros e outros benefícios. Aos membros, muito obrigada. Olha como ficou lindo esse suplá. Eu fiz uma base com 12 carreiras de pontos altos e mais uma de pontos baixos. Mas quem quiser ele maior, pode estar aumentando o número de carreiras de pontos altos. E depois, a última carreira da base que é com ponto baixo. E quem quiser menor, é só diminuir o número de carreiras de pontos altos e fazer a última carreira da base com ponto baixo. Eu fiz um bico, que eu acho lindo esse bico. É um bico trançado que ficou maravilhoso. Agora eu vou falar medida e o peso. Ele ficou medindo 39 centímetros de diâmetro e ficou pesando 179 gramas. Para confeccioná-lo, eu utilizei os seguintes materiais. Esse aqui é o barroco na cor natural, esse daqui é o barroco Max Color na cor quartzo rosa. Agulha para crochê 3,5 milímetros, tesoura para cortes e arremates e cola para arremates finais. Mas você pode estar utilizando o fio e a cor da sua preferência. Assista a aula do começo até o final, sem pular o vídeo. Vou dar várias dicas de como fazer e também como aumentar e diminuir. Ficando alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Responderei com muito prazer. Para quem estiver achando que a aula está lenta, é só mudar o modo de reprodução do vídeo, que é a velocidade, para o modo mais rápido. Vou fazer esse vídeo aula com muito carinho para vocês. Espero que gostem. Vamos à nossa aula? Vamos iniciar a nossa peça e eu vou estar utilizando barbante barroco na cor natural, mas vocês podem estar utilizando o fio da preferência de vocês. Agulha para crochê 3,5 milímetros. Para iniciar, eu vou fazer anel mágico, mas quem não quiser fazer anel mágico, é fazer 5 correntinhas. Vou deixar assim a quantidade assim de fio para o arremate final. Vou passar o fio em volta dos meus 2 dedos, ó. Assim. E vou cruzar ele. Dessa forma. Vou segurar e vou puxar esse fio, ó, essa laçadinha para frente, assim, ó. Agora eu vou fazer uma correntinha.
Está pronto o anel mágico. Feito isso, agora nós vamos puxar esse fio um pouquinho aqui, para nós podermos trabalhar dentro do anel mágico. Só um pouquinho. Assim. Alongar um pouquinho o fio. Dessa forma. Aqui, dentro do anel mágico, nós vamos fazer um ponto baixo, um pouquinho alongado, ó. Uma correntinha. Equivale ao primeiro ponto alto. Vamos fazer uma correntinha. Essa correntinha que nós terminamos de fazer é a correntinha de separação. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Assim vai ser por toda essa carreira. Essa aqui é a primeira carreira. Então, aqui na primeira carreira, nós vamos ficar com 12 pontos altos, contando aqui com esse ponto baixo e essa correntinha. Vamos ficar com 12 pontos altos, separados por uma correntinha. Já fiz os 12 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos separados por uma correntinha. Agora, nós vamos fechar o anel mágico. Vamos puxar esse fio, mas não puxa de uma vez, assim, rápido, é devagar, ó. E não vou fechar ele todo. Vou deixar assim, ó. Fechar ele mais um pouquinho. Ficando assim, ó. Aqui eu não vou fazer correntinha de separação. Aqui nós fizemos um ponto baixo e uma correntinha. Aqui nessa correntinha, ó, vamos fazer um ponto baixo. Ficando assim, ó. Vamos para a carreira número 2. Alongar só um pouquinho, ó. Alongar um pouquinho o fio. Aqui onde nós fizemos esse ponto baixo, nós vamos fazer um ponto baixo um pouquinho alongado, uma correntinha, que vale ao primeiro ponto alto. Aqui nesse mesmo espacinho, ó, vamos fazer outro ponto alto, ó. Então, aqui nós ficamos com 2 pontos altos. Uma correntinha. Vamos para o próximo espacinho fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Uma correntinha. Próximo espacinho, 2 pontos altos. 1 e 2. Uma correntinha, no próximo espacinho, 2 pontos altos. Assim vai ser por toda essa carreira. Para cada espacinho, 2 pontos altos, separados por uma correntinha. Dessa forma. Já fiz a segunda carreira e ficou com 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Chegando aqui no final, não vamos fazer correntinha de separação. Vamos fechar com ponto baixo, assim. Aqui nós fizemos um ponto baixo, um pouquinho alongado e uma correntinha. Aqui nessa correntinha, ó, pegando só assim, passa a agulha aqui, ó, entre os pontos, e aqui fica com 2 alcinhas. Porque se pegar aqui, ó, vai esticar. Então, faz assim, ó. Vamos fazer um ponto baixo. Ficando dessa forma. Vamos para a carreira número 3. Alongar um pouquinho o fio. Todo final de carreira vai ser dessa forma, ó, que nós terminamos de fazer. Um ponto baixo aqui na correntinha, ó. Vou alongar um pouquinho o fio. Aqui nesse espacinho do ponto baixo, ó, que nós fizemos. Fazer um ponto baixo um pouquinho alongado e uma correntinha que já equivale ao primeiro ponto alto. Vamos fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. Ficamos aqui, então, com 3 pontos altos, ó. Uma correntinha de separação, e aqui nesse espacinho de uma correntinha, fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha de separação, e no próximo espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Essa carreira vai ser feita dessa forma, ó. Bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha para cada espacinho de uma correntinha. Já fiz toda essa carreira e ela ficou com 12 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Chegando aqui no final, aqui nessa correntinha de início, vamos fazer um ponto baixo. Ficando assim, ó. Vamos para a carreira número 4, alongar um pouquinho o fio. Aqui nesse espacinho do ponto baixo, ó, vamos fazer um ponto baixo, um pouquinho alongado, uma correntinha, já equivale a um ponto alto. Vamos fazer um ponto alto aqui no mesmo espaço, ó. Uma correntinha. Continuando aqui no mesmo espaço, vamos fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Aqui nós fizemos um lequinho, ó. 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Uma correntinha. Vamos para o próximo espacinho, ó. Fazer outro lequinho. 2 pontos altos, 1, 2, uma correntinha, no mesmo espacinho, 2 pontos altos.
ficando assim. Uma correntinha. Vamos para o próximo espacinho. Fazer 2 pontos altos. Uma correntinha. E 2 pontos altos, ó. Então, estamos fazendo mais um lequinho. Essa carreira, ela vai ser feita dessa forma, ó. Toda de lequinho, separados por uma correntinha. Cada lequinho tem 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, ó. Olha como ficou essa carreira. Essa carreira ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lequinhos separados por uma correntinha. Cada lequinho, 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Assim, ó. Agora, vamos finalizar essa carreira fazendo um ponto baixo aqui nessa correntinha de início, ó. Vamos para a carreira número 5. Alongar um pouquinho o fio, só um pouquinho. Aqui nesse espacinho de um ponto baixo, fazer um ponto baixo um pouquinho alongado, uma correntinha, que vale ao primeiro ponto alto. Vamos fazer mais um ponto alto. Aqui nós ficamos com um bloquinho de 2 pontos altos. Fazer uma correntinha. Aqui no meio do leque, ó, 2 pontos altos. Uma correntinha. Aqui no espacinho de uma correntinha entre um leque e outro, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, aqui no meio do leque, 2 pontos altos. Um e 2. Uma correntinha de separação, e aqui entre um leque e outro, nessa correntinha, ó, nós vamos fazer 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, e aqui nessa correntinha no meio do leque, 2 pontos altos. Assim vai ser por toda essa carreira. Bloquinhos de 2 pontos altos, separados por uma correntinha. Essa carreira ficou dessa forma, com 24 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. A carreira número 4, nós fizemos os lequinhos, então os lequinhos foram os aumentos, foram 12 lequinhos. Então, nessa carreira, nós dobramos o número de bloquinhos, ó, ficando com 24 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Vamos finalizar essa carreira aqui nessa correntinha, ó, fazendo um ponto baixo. Vamos para a carreira número 6, alongando um pouquinho o fio. E aqui nesse espacinho do ponto baixo, vamos fazer um ponto baixo, um pouquinho alongado, uma correntinha. Já equivale ao primeiro ponto alto. Vamos fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. Ficando com 3 pontos altos. Uma correntinha.
No espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, aqui nós ficamos com 3 pontos altos novamente, ó. Uma correntinha de separação e vamos para o próximo espacinho fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, essa carreira vai ser uma repetição. 3 pontos altos separados por uma correntinha, por toda a carreira. Já fiz toda essa carreira e essa carreira ficou com 24 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Agora, nós vamos finalizar essa carreira da mesma forma que finalizamos as outras. Aqui nessa correntinha de início, um ponto baixo. Eu alongo um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, o fio. E aqui, nesse espacinho onde nós fizemos o ponto baixo, nós vamos fazer um ponto baixo, um pouquinho alongado, uma correntinha, equivale ao primeiro ponto alto. Vamos fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. Então, aqui nós ficamos com um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha. E no próximo espaço de uma correntinha, vamos fazer 3 pontos altos. Assim. Essa carreira é igual à anterior. Vamos ficar com 24 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Já fiz toda essa carreira e essa carreira é a número 7. Ficou com 24 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Vamos finalizar nessa correntinha aqui de início, fazendo um ponto baixo. Alongar um pouquinho o fio e iniciar a carreira número 8. Fazer um ponto baixo alongado e uma correntinha. Já equivale ao primeiro ponto alto. Vamos fazer mais 3 pontos altos. Aqui nós ficamos, então, contando com o ponto baixo e a correntinha, que equivale ao ponto alto. Então, ficamos com 1, 2, 3, 4 pontos altos. Uma correntinha de separação. No próximo espacinho de uma correntinha, 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Uma correntinha de separação e vamos para o próximo espacinho de uma correntinha fazer 4 pontos altos. Então, essa carreira, ela vai ser feita toda dessa forma, com bloquinhos de 4 pontos altos. Vai ficar um total de 24 bloquinhos de 4 pontos altos separados por uma correntinha.
Já fiz a carreira número 8 e ficou dessa forma. Vamos finalizar. A carreira número 8, chegando aqui no final, fazer uma correntinha. Aqui na correntinha de início, um ponto baixíssimo. Assim. Vamos para a carreira número 9. Alongar o fio, eu alongo da altura de um ponto alto, ó. Aqui nesse próximo ponto de base, inserir a agulha do lado contrário, ficando assim, com 2 alcinhas na agulha. Vou puxar essa laçadinha para trás. Assim. Nesse mesmo ponto de base, fazer um ponto baixo. Eu faço ele um pouquinho alongado. Uma correntinha. Já equivale ao primeiro ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Aqui na correntinha de separação, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Ficando assim, ó. Feito isso, no próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Na correntinha de separação, um ponto alto. Essa carreira, ela vai ser feita dessa forma. Um ponto alto para cada ponto de base. Ficando assim, ó. Já fiz essa carreira. Agora, nós vamos aqui para o final. Aqui onde nós fizemos um ponto baixíssimo para unir a carreira anterior, aqui nesse ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Pegando essas 2 alcinhas aqui, ó, do ponto baixíssimo. Agora, nós vamos finalizar aqui nessa correntinha de início com um ponto baixíssimo. Ficando assim. Então, essa carreira, ela ficou com 120 pontos altos. Carreira número 10. Alongar um pouquinho o fio. Eu alongo o tamanho de um ponto alto. Aqui nesse próximo ponto de base, inserir a agulha do lado contrário. Ficando assim, com 2 alcinhas na agulha. Puxar essa laçadinha para trás. Assim, ó. Fazer um ponto baixo nesse mesmo ponto de base. Uma correntinha. Já equivale ao primeiro ponto alto. Nesse mesmo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Aqui nós temos o nosso primeiro aumento dessa carreira. Então, aqui ficou com 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto de base, fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Ficando dessa forma. Feito isso, vamos fazer um ponto alto nesse próximo ponto de base.
Aqui nós vamos fazer uma sequência de 9 pontos altos, sozinhos, ó. Um ponto alto para cada ponto de base. Aqui eu iniciei com o aumento e agora eu fiz 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Vamos para o segundo aumento. No próximo ponto de base, 2 pontos altos. 1 e 2. No próximo ponto de base, nós vamos iniciar a sequência de 9 pontos altos. Aqui eu já fiz um ponto alto nesse ponto de base. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, outro ponto alto. É um ponto alto para cada ponto de base. Aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos depois do aumento. 8 e 9. No próximo ponto de base, é o terceiro aumento, ó. Então, essa carreira vai ser feita toda dessa forma. São 12 aumentos e entre os aumentos, 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Já fiz essa carreira. Então, essa carreira ficou com 12 aumentos e 132 pontos altos. Vamos finalizar aqui na correntinha de início com ponto baixíssimo. Assim, ó. Carreira número 11. Alongar um pouquinho o fio. Assim, ó, tamanho do ponto alto. No próximo ponto de base, inserir a agulha do lado contrário, ficando com 2 alcinhas na agulha. Vamos passar essa laçadinha para trás, ó. Nesse mesmo ponto de base, fazer um ponto baixo. Uma correntinha. Já equivale ao primeiro ponto alto. No próximo ponto de base, fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Então, aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. É o nosso primeiro aumento. Assim, ó. Essa carreira tem 12 aumentos. Agora, aqui nós vamos fazer uma sequência de pontos altos. É um ponto alto para cada ponto de base e são 10 pontos altos. Depois do aumento, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. No próximo ponto de base, nosso segundo aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base.
No próximo ponto de base, inicia novamente a sequência de 10 pontos altos. É um ponto alto para cada ponto de base. 2, 3, 4. Vou fazer a sequência de 10 pontos altos e volto com vocês. Já fiz a sequência dos 10 pontos altos e um aumento. Essa carreira, ela vai ser feita dessa forma, 12 aumentos e entre os aumentos, 10 pontos altos. Olha como está ficando essa base, está ficando linda. Essa daqui é a última carreira que nós estamos fazendo, que é a carreira número 11. Vamos finalizar. Aqui depois do aumento, ó, esse aqui é o último aumento. Ficou sobrando 1, 2, 3, 4, 5 pontos de base. Mais os 5 pontos altos, então vai ficar no total de 10 pontos altos. Depois do aumento, no próximo ponto de base, um ponto alto. Aqui vou fazer uma sequência de 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Aqui é onde nós fizemos a união das duas carreiras, ó. Aqui nós precisamos pegar as duas alcinhas do ponto baixíssimo. 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5 do outro lado, 10 pontos altos. Aqui nessa correntinha de início, fechar com ponto baixíssimo. Ficando assim. Então, essa carreira, ela tem 12 aumentos, e entre os aumentos são 10 pontos altos, e ficamos aqui com um total de 144 pontos altos aqui nessa carreira. A carreira número 12, eu vou estar fazendo mudança de cor. Vou estar utilizando o Max Color na cor Quartz Rosa, mas vocês podem estar utilizando o fio e a cor da preferência de vocês ou continuar com a mesma cor. Quem for continuar com a mesma cor, é assim, ó. É da mesma forma que nós fizemos as carreiras anteriores, ó. Alongar um pouquinho o fio. Agora eu estou ensinando para as pessoas que vão continuar com a mesma cor. Alongar o fio, tamanho de ponto alto. No próximo ponto de base, inserir a agulha do lado contrário, ficando com 2 alcinhas na agulha e puxar essa laçadinha para trás. Assim. No mesmo ponto de base, fazer um ponto baixo. Uma correntinha, que vale o primeiro ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. E vai fazendo assim. Tem, nessa carreira, 12 aumentos. Aí, vocês vão fazer 12... Não, me desculpe, pessoal, são 11 pontos altos até chegar aqui, ó, na direção aqui desse aumento da carreira número 10, ó.
Eu vou fazer e vou mostrar para vocês. Aqui eu já fiz o início. Para quem não for cortar o fio, vai ser assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos e um ponto alto para cada ponto de base. Na direção do aumento da carreira número 10, tem um aumento, ó. E vai ser assim por toda a carreira. Aumento, 11 pontos altos. Aumento, 11 pontos altos, até chegar aqui no final, que vai terminar com um aumento. Aqui eu terminei com ponto baixíssimo, né? E nós vamos alongar um pouquinho o fio. Esse é para quem vai mudar de cor. Alongar um pouquinho o fio. Aqui nessa alcinha do próximo ponto de base, na alcinha de trás. Puxar essa passadinha para trás, dessa forma. Fazer um ponto baixíssimo. Alongar o fio, cortar o fio e arrematar. Vamos para a carreira número 12. Vamos fazer um nozinho inicial. E alongar um pouquinho o fio, ó. Dessa forma. Aqui foi onde nós terminamos, ó. Fizemos o arremate, né? Agora, nós vamos iniciar aqui, nesse ponto de base. Aqui é o ponto baixíssimo. Esse aqui é o próximo ponto de base. Aqui nessa alcinha de trás. Puxar essa laçadinha para frente. Assim, ó. Aqui nesse ponto de base, agora pegando essa outra alcinha aqui, ó. Nesse mesmo ponto de base. Aqui eu já aproveito e já vou rematando esse fio, ó. Aqui fazer um ponto baixo, um pouquinho alongado. Uma correntinha já equivale ao primeiro ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Aqui nós vamos fazer uma sequência de 11 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Aqui eu já fiz a sequência de 11 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Na direção do aumento da carreira número 10, nós vamos fazer nosso primeiro aumento, ó. 2 pontos altos no mesmo ponto de base, 1 e 2. Olha para vocês verem. Aqui na carreira número 10 tem um aumento. Na carreira número 11 que nós não temos aumento, ó. E a carreira número 12 já tem um aumento. Então, na direção do aumento da carreira número 10, tem um aumento. São 12 aumentos e 11 pontos altos entre os aumentos. No próximo ponto de base, vamos iniciar novamente a sequência de 11 pontos altos. É um ponto alto para cada ponto de base. A carreira número 12 ficou dessa forma. Nós iniciamos com 11 pontos altos,
aumento na direção do aumento da carreira número 10, depois mais 11 pontos altos, um aumento, 11 pontos altos, um aumento. O aumento sempre vai ser na direção da carreira número 10, ó. 11 pontos altos, um aumento. Então, são 12 aumentos, e entre os aumentos, 11 pontos altos. Chegando aqui no final, aqui nós começamos com 11 pontos altos. No final, nós vamos terminar com um aumento. Esse último aumento aqui, ó. Então, essa carreira ficou com 156 pontos altos. Vamos fechar com ponto baixíssimo aqui nessa correntinha de início. Assim, ó. Vamos para a carreira número 13. Alongar o fio. Tamanho do ponto alto, ó. No próximo ponto de base, inserir a agulha do lado contrário, ficando com 2 alcinhas na agulha e puxar essa laçadinha para trás. Essa carreira, nós vamos trabalhar só a alcinha do ponto, aqui essa alcinha de trás, ó. Pegando só a alcinha de trás, vamos fazer um ponto baixo. No próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, um ponto baixo. Pegando a alcinha de trás, um ponto baixo. Pegando a alcinha de trás, um ponto baixo. Assim vai ser por toda essa carreira. Não vai ter nenhum aumento. Vai ser só um ponto baixo para cada ponto alto, ó, pegando sempre a alcinha de trás. Um ponto baixo, próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, um ponto baixo. Então, essa carreira, ela vai ser feita dessa forma. Não tem nenhum aumento. Vai ficar com 156 pontos baixos. Olha como ficou essa carreira com pontos baixos. Agora, nós vamos finalizar essa carreira. Aqui tem ponto baixo inicial, então, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, mas nós vamos pegar as 2 alcinhas aqui, ó, do ponto baixo, ó, e fazer um ponto baixíssimo, ficando assim. Essa carreira com ponto baixo é a última carreira da base. Quem quiser fazer a base maior, é só aumentar o número de carreiras de pontos altos. E não esquecendo que cada carreira tem 12 aumentos. E quem quiser fazer menor, é só diminuir o número de carreiras de pontos altos. A carreira de pontos baixos permanece. Agora, nós vamos para a primeira carreira do bico. Alongar um pouquinho o fio. Desse tamanho que eu alongo. É o tamanho do ponto alto. Igualzinho nós estávamos fazendo aqui, ó. Nesse primeiro ponto de base. Inserir a agulha do lado contrário, ficando com 2 alcinhas na agulha e puxar essa laçadinha para trás. Assim. Aqui, nesse mesmo ponto de base, fazer um ponto baixo. Uma correntinha.
já equivale ponto alto. Agora, nós vamos fazer 4 correntinhas de separação. 1, 2, 3 e 4 correntinhas de separação. Então, aqui é um ponto baixo e uma correntinha, que equivale a um ponto alto e mais 4 correntinhas de separação. Esse bico, ele é múltiplo de 4. Vamos pular 1, 2, 3 pontos de base, no quarto ponto de base, um ponto alto. 1, 2, 3 e 4 correntinhas. Vamos pular 1, 2, 3 pontos de base, no quarto ponto de base, um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vamos pular 1, 2, 3 pontos de base, no quarto ponto de base, um ponto alto. Assim vai ser feito por toda essa carreira. Quem tiver o ponto apertado, procure fazer essas correntinhas um pouco folgadinha, porque senão vai ficar assim, ó, todo emborcado. Ou mude a numeração da agulha para um número maior. Então, vamos fazer 1, 2, 3 e 4 correntinhas. Pular 1, 2, 3 no quarto ponto de base, um ponto alto. Eu vou terminar essa carreira e volto com vocês. Já fiz toda essa carreira e olha como que ficou. Deu uma leve emborcadinha, ó. É assim mesmo, não se preocupe, porque vai dar certinho. Agora, se emborcou muito, vocês podem estar fazendo aqui onde eu fiz 1, 2, 3, 4 correntinhas, vocês podem estar fazendo com 5 correntinhas. Aí, vocês vão vendo pela tensão do ponto de vocês o que fica melhor, se é com 4 correntinhas ou 5 correntinhas. A carreira de pontos baixos tem 156 pontos baixos. Essa carreira que nós terminamos de fazer é múltiplo de 4. Então, é 156 dividido por 4. Deu 39 espaços de 4 correntinhas. Então, vai ser 39 bicos. Chegando aqui no final, fiz 1, 2, 3, 4 correntinhas, porque pela tensão do meu ponto, 4 correntinhas deu certinho. Ficou só uma leve emborcadinha, mas é assim mesmo. Chegando aqui no final, sobrou 1, 2, 3 pontos de base. O quarto ponto de base é o ponto alto inicial. Vamos fechar com ponto baixíssimo, ficando dessa forma. Vamos para a segunda carreira do bico e última. Vamos fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Quem fez 5 correntinhas nessa carreira anterior, aqui vai fazer 5 correntinhas também. Eu fiz 4, então aqui eu vou fazer 4 correntinhas. Vamos virar para o lado do avesso. Vamos trabalhar nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, nesse ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixo. Assim.
duas correntinhas, uma e duas, ficando dessa forma. Feito isso, vamos virar o trabalho para o lado da frente, ó, para o lado direito. Esse bico vai ser lado direito, lado do avesso, lado direito, lado do avesso. Aqui nessas 4 correntinhas que nós fizemos, por último, agora, vamos fazer pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Então, contando com essas correntinhas de início, nós ficamos com 8 pontos altos. Então, são 2 correntinhas, vira o trabalho e faz mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. E contando com as correntinhas de início, fica 8 pontos altos. Agora, nós vamos fazer pontos altos. Eu procuro dobrar assim para ficar melhor para trabalhar, porque nós vamos trabalhar agora nesse ponto alto aqui, ó. Fazer um ponto alto, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Ficando assim, ó. Então, aqui nesse ponto alto é 5 pontos altos. Agora, nós vamos vir para esse próximo ponto de base, que é esse ponto alto aqui, fazer um ponto baixíssimo. Aqui nós fizemos o nosso primeiro bico, ó. Todos os bicos vão ser feitos dessa forma. Agora, vamos fazer 4 correntinhas. Quem fez 5 correntinhas aqui, vai fazer 5 correntinhas aqui também. Eu fiz 4. 1, 2, 3 e 4. Vamos virar para o lado do avesso. Aqui onde nós fizemos o ponto baixíssimo, nesse ponto alto aqui, que nós fizemos os 5 pontos altos, ó. Aqui, bem aqui, ó, onde nós fizemos o ponto baixíssimo. Que nós fizemos o ponto baixíssimo, fizemos a correntinha, viramos, e fizemos ponto baixo aqui, né? Então, aqui, ó. Bem aqui, em cima aqui do ponto alto, tem um ponto baixíssimo. Nós vamos fazer aqui um ponto baixo. Assim, ó. Agora, fazer 2 correntinhas, uma e 2 correntinhas. Vamos virar novamente para o lado da frente, ó. Vamos fazer o nosso segundo bico. Vamos fazer 7 pontos altos aqui nessa correntinha, ó. 1,
2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, aqui eu fiz 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contando com as correntinhas, 8 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar nesse ponto alto aqui, ó. Eu gosto de dobrar para facilitar. Vamos fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Ficando assim, ó. Agora, nós vamos vir para o próximo ponto alto, ó, fazer um ponto baixíssimo. Ficando dessa forma. Olha como que está ficando. Depois de fazer esses 2 bicos, vocês podem notar que a carreira anterior, ela já vai começando a emborcar, mas é assim mesmo. Agora, nós vamos fazer o terceiro bico. Nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vamos virar o trabalho para o lado do avesso. Aqui, bem aqui, ó, no alto do ponto alto, onde nós fizemos um ponto baixíssimo, aqui, ó. Vamos fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Vamos virar novamente para o lado da frente. Vamos fazer 7 pontos altos. Já fiz os 7 pontos altos, contando com as correntinhas de início, 8 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar nesse ponto alto. Vocês notam que quando nós vamos fazendo o bico, ele vai repuxando. Mas não se preocupe e não desista, pessoal, porque dá certinho. Porque aqui, ó, tem muitos pontos. Então, aqui vai se acomodando, né? E aqui vai repuxando. Chegando no final, o bico dá certinho e fica muito lindo. Então, pessoal, não desista. Para trabalhar nesse ponto alto, vamos dobrar o trabalho para facilitar. Aqui nesse ponto alto, nós vamos fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Ficando assim. Agora, nós vamos vir para esse ponto alto. Observa
que ele vai repuxando, ó. Ele vai ficando meio deitadinho, ó. Aqui nesse ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Depois 4 correntinhas, vira o trabalho e vai continuando fazendo os bicos conforme eu ensinei para vocês. Então, não se esqueça, pessoal. Aqui vai repuxando a carreira anterior, mas aqui conforme vai fazendo o bico, porque tem muitos pontos, então vai se assentando. Porque se fazer muitas correntinhas aqui, ó, aí no final, devido ter muitos pontos no bico, aí vai embabadar. Então, gente, não se preocupe, não pare no meio do caminho, porque é dessa forma. Eu vou fazer esse bico, quando chegar no final eu volto com vocês. Já fiz toda a carreira do bico e olha como ficou lindo. Quando inicia a fazer o bico, pensa que não vai dar certo, mas não desiste, gente, porque dá certo sim. Porque quando iniciamos, foi ficando essa carreira de ponto alto com correntinha, ó, de espacinho, ela vai ficando assim, toda emborcadinha. Mas depois, conforme vai fazendo o bico, os pontos vão se assentando e vai ficando dessa forma. Aí, depois de terminar de fazer o bico, mesmo quando estiver fazendo o bico, vai passando a mão onde já fez o bico, fazendo assim, ó, para os pontos se assentar. Mas ficou lindo, ó. Não pode desistir. Chegando aqui no final, ainda falta um bico para terminar essa carreira. Esse aqui é o final. E aqui é o início. Aqui tem um ponto alto, onde nós iniciamos, ó. Aqui nesse ponto de base, que é o ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Assim. Agora, vamos fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4 correntinhas, ó. Vamos virar o trabalho. E aqui no pezinho, aqui bem aqui, ó, nesse ponto de base, que é o ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixo. Quem estiver fazendo ponto baixíssimo, faz um ponto baixíssimo. Dessa forma. 2 correntinhas. Vamos virar novamente o trabalho. Fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Aqui, com essas correntinhas de início, então, fica com 8 pontos altos. Agora, aqui no ponto alto, vamos fazer 5 pontos altos, assim, ó. 1. Vou fazer os meus 5 pontos altos e volto com vocês.
Já fiz os 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Alonguei um pouquinho o fio, porque nós vamos passar essa laçadinha para trás, para estar unindo o final e o início. Nós vamos fazer da seguinte forma. Aqui onde nós fizemos esse ponto baixo, que bem aqui, ó, em cima aqui do ponto alto, esse ponto baixo aqui, ó. Nós vamos passar essa laçadinha aqui, da seguinte forma. Vamos virar o trabalho para o lado do avesso. Aqui tá o ponto baixo, ó. É o ponto baixo bem aqui, nesse ponto alto, ó. Inserir a agulha. Aqui nós estamos trabalhando, como eu falei, da parte do avesso, ó. Inserir aqui, bem aqui no pezinho do ponto baixo, ó. E passar a agulha aqui entre os 7 pontos altos e os 5 pontos altos, assim, ó. Então, fazer novamente. Aqui tem o ponto baixo. Bem no pezinho do ponto baixo, inserir a agulha. Inserir a agulha aqui no meio. Aqui, 7 pontos altos, 5 pontos altos. Inserir a agulha. Ficando assim, ó. Agora, vamos puxar essa laçadinha para trás. Ficando assim. Ajustar essa laçadinha, ajustar o fio. Aqui ficou um fio aqui, ó. Nós vamos puxar esse fio também para trás. Aqui nesse espacinho, ó. Vamos buscar o fio. Assim, fazer um ponto baixíssimo. Alongar o fio para cortar e arrematar. Aqui é a parte do avesso, agora eu vou virar para o direito. Olha como que ficou o final. Esse é o final, ó. Ficou igualzinho. Vou cortar o fio desse tamanho, porque eu vou estar terminando, né? Vou finalizar com agulha de crochê, mas quem quiser pode estar finalizando com agulha de tapeceiro, aí precisa cortar ele um pouquinho maior. Cortar o fio, puxar esse fio aqui, ó. Ajustar. Agora eu vou repartir o fio em duas partes, ó. Assim. Vamos passar uma parte do fio aqui nesse ponto alto aqui. Mas se vocês quiserem, pode estar fazendo também um arremate aqui, onde nós fizemos os 7 pontos altos. Eu vou estar fazendo aqui, onde fizemos 5 pontos altos. Peguei uma agulha mais fina, uma agulha para crochê mais fina, para estar me auxiliando melhor. Puxar uma parte do fio, assim. Agora, vamos amarrar, vamos fazer nós. Eu vou fazer 1 e 2 nós. Depois, eu vou pôr um pinguinho de cola. Se vocês quiserem, pode estar pondo um pinguinho de cola. Aqui, ó. E vou passar o fio
porque aqui eu uni as duas partes novamente e vou passar o fio aqui nesses 5 pontos altos. E vai passando. Aí, quando chegar aqui no final, põe um pinguinho de cola e corto o excesso de fio. Vou terminar o meu arremate e volto com vocês. Já terminei o arremate do bico e ficou assim, ó. Agora, fazer o arremate da base. Já reparti o meu fio no meio. Para quem for fazer arremate com agulha de tapeceiro, deixa o fio maior. Como eu vou fazer arremate com agulha de crochê, eu deixo o fio menor. Já reparti o meu fio no meio. Agora eu vou passar uma parte desse fio aqui, no ponto alto, ó. E uma parte do fio eu deixo reservada. Agora eu vou fazer 2 nós. O primeiro nó eu não aperto, porque senão repuxa o ponto. Mas o segundo nó, o terceiro nó, eu já aperto, para ele ficar firme. Aqui põe um pouquinho de cola. Se vocês também quiserem pôr um pinguinho de cola aqui, fica muito bom, porque não solta o fio. Aí eu junto o fio novamente e vou passar esse fio aqui, ó. Aqui eu tô com o auxílio de uma agulha para crochê com um número menor, para ficar mais fácil. Aí eu pego as duas pontas desse fio, ó, porque aqui nós repartimos no meio, então ficou com 2 pontinhas. E vou passar aqui, ó, nesses pontos altos. No final, põe um pouquinho de cola e corto o excesso do fio. Vou terminar o arremate e volto com vocês. Antes de terminar essa aula, vou reforçar meu convite para você que ainda não é inscrito aqui no meu canal. É gratuito. Ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe um comentário legal e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas fiquem conhecendo o meu trabalho. E não se esqueçam de deixar o seu joinha para apoiar o meu trabalho. Aos inscritos, muito obrigada. E também agradeço aos membros. Já terminei os arremates e finalizei essa peça. Olha como ficou. Esse ciprá ficou maravilhoso. Eu fiz esse vídeo aula com muito carinho para vocês. Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo aula. Fique com Deus. Beijos. Tchau.